Então, gente, para nossa segunda aula de conteúdo aqui, a gente vai explicar como e por que alguns verbos se modificam quando eles acompanham certos pronomes pessoais. Lembra que verbo, gente, verbos são palavras, é igual em português, por exemplo, que você consegue conjugar. Por exemplo, fazer, andar, cair, pisar, olhar. Você consegue conjugar essas palavras, então eles são os nossos verbos. E os pronomes pessoais é o que a gente viu naquela primeira aula lá. O I, o eu, o ela, o ele, o isso, o eles, o nós. Tudo bem? Então, para a gente relembrar os nossos pronomes pessoais aqui, vamos lá. São eles. Eu vou escrever de forma diferente, vocês vão entender por que depois. O I, o you, o they, o we, o he, o she e o it. Esses são os nossos pronomes pessoais que a gente aprendeu na primeira aula. O que acontece? Alguns verbos, gente, eles se modificam. Lembra que a gente viu naquela primeira aula, nos exercícios também? Alguns verbos se modificam quando são acompanhados por essa classe de pronomes aqui. A gente vai fazer um exemplo aqui para ficar mais claro, mas eles se modificam de duas formas diferentes, basicamente. A gente vai fazer o primeiro aqui, mas fica tranquilo que a gente vai ver o próximo, tudo bem? Então vamos fazer um exemplo. Exemplo que está muito abstrato ainda, né? Acho que vendo na prática fica muito mais claro. Example 1, vamos fazer com o verbo like. O verbo like, que a gente já viu ele antes, significa gostar. Então vamos lá, conjugar ele com todos os pronomes. I like. You like. They like. We like. Vocês perceberam que o verbo não mudou nada. Ele foi conjugado automaticamente, igual daquela vez que eu falei com vocês, e ele não mudou nada. Eu gosto, você gosta, eles gostam, nós gostamos. Em português nós temos essa alteração, mas aqui no inglês a gente só escreve normal. Só que tem esse detalhe desses três pronomezinhos aqui, que eles são um pouco especiais. Por quê? Vamos fazer a forma com esses três pronomes. He likes. She likes. It likes. Vocês perceberam que foi acrescido o S? Esse S é a modificação do nosso verbo. Bem simples, né? Bem tranquilo. É só essa modificaçãozinha, não tem nada demais, nenhum bicho de sete cabeças, é só isso só. É só acrescentar um S nos verbos que o he, o she e o it acompanharem. Tudo bem? Então eu vou passar alguns exercícios aqui para vocês fazerem, e eu quero que vocês façam dessa mesma forma aqui, gente. Essa mesma forma do exemplo que eu dei aqui. Com esses verbos aqui, ó. Read, ler, run, correr, love, amar, buy, comprar, play, jogar ou brincar, enfim, depende do contexto. See, ver.
e work, trabalhar. Então vocês vão pegar cada um dos nossos pronomes e botar I read ou reads, vai depender do que você colocar no seu exercício. You read, they read, we read. Entenderam? Conjugar todos esses verbinhos aqui. Esse é o exercício de vocês. Então, eu sugiro que vocês pausem o vídeo agora e façam aquele exercício. E depois que vocês terminarem, a gente pode dar prosseguimento aqui. Além daquela regra de acrescentar o S, que é bem simples, existe uma outra regra para os nossos verbos da mesma forma, que acompanham o he, o she e o it. Só que em casos, vou anotar aqui para vocês. Em casos de verbos que terminam em S, CH, SH, O ou Z, nós acrescentamos ES no final. Então assim, ficou bem grande a definição aqui, mas só que aí vocês devem estar falando, mas é mais uma regrinha chata de decorar. Tô passando isso aqui pra vocês, gente, é pra vocês verem, mas pra vocês terem familiaridade, pra vocês saberem de onde que tá vindo, entendeu? Então assim, se vocês verem algum verbo terminando, vocês verem não, né? Se vocês virem algum verbo terminando em ES, vocês não vão estranhar mais, vocês vão saber que é porque é esse caso aqui do he, she e do it. Para ficar mais claro, vamos fazer um exemplo aqui e depois eu vou passar mais exercícios. Essas duas regras são as principais, então eu vou passar essas duas para vocês. Existe uma outra regrinha que você tira o Y e coloca o IES, mas essa regrinha é um pouco mais rara, então eu acho que não precisa da gente ver, principalmente para conversação. Tá bom? Então, para ser uma coisa mais objetiva, vamos ver como é que vai ficar essa regrinha aqui. Com o verbo go, por exemplo. Example. A gente está no exemplo 2. Example 2. Então vamos conjugar o verbo go do mesmo jeito que a gente fez no exemplo passado, com todos os pronomes. I go. They go. Esqueci do you aqui. You go. We go. Perceba que o verbo não muda nunca quando eles estão na forma infinitiva, quando eles estão acompanhados do I, you, they e we. Eles não mudam nunca, eles sempre ficam da mesma forma, igual no exercício passado. A não ser que você queira, claro, conjugar ele em outro tempo verbal, que a gente vai aprender mais tarde. Mas, por enquanto, no Simple Present é assim. Quando você quer usar um verbo no infinitivo e uma coisa no presente, uma ação no presente, você vai usar o verbo normal, na sua forma infinitiva, com esses pronomes pessoais aqui. Mas quando eles são acompanhados do he, do she ou do it, percebam que em casos de verbos que terminam em S, CH, SH, O. O é o caso do nosso verbo go, que é o verbo ir. E ele está acompanhado do he, do she e do it, então ele sofre o acréscimo do ES no final.
Então a forma certa seria he goes, she goes, it goes. Então apenas nos casos do he, she, it, essa regrinha aqui ela é válida. Assim como no caso do S no final, no exemplo passado. Tá bom? Vou passar mais algumas palavras aqui para vocês treinarem em casa. E dessa vez eu não vou nem falar a tradução delas. Quero que vocês pesquisem, tá bom? E vocês façam do mesmo jeito que eu fiz aqui para esses verbos aqui também. Então, kiss, brush, do e teach. Eu quero que vocês conjuguem os verbos com todos esses pronomes que a gente aprendeu, com esses verbos aqui, né, que eu já disse em primeiro lugar. E é isso aí, a gente fica por aqui nessa nossa segunda aula. Vocês conseguem perceber agora que a gente está desmembrando uma frase para conseguir formar isso que a gente quer. A gente já ensinou o pronome pessoal e agora a gente está partindo para o verbo. Depois nós vamos partir para os advérbios e aí vocês vão conseguir elaborar a sentença que vocês quiserem de maneira muito mais natural. Tá bom? Então, a gente está estruturando a nossa frase, já passamos pela etapa 1, já passamos pela etapa 1, desculpe. Estamos passando pela etapa 2, vamos passar pela etapa 3, e aí vocês vão conseguir estruturar a sua frase de maneira muito mais eficiente, conseguir responder perguntas de maneira muito mais concreta. Tá bom, gente? Então, um abraço para todo mundo, por enquanto é isso, e até sexta-feira.